Salve Geeks e Nerds, sejam bem-vindos a mais um canal aqui no vídeo. E galera, eu estava pesquisando sobre o Fanático para trazer um vídeo falando sobre ele, explicando a história, tudo certinho, justamente por causa de uma indicação de um amigo meu. E acabou que eu descobri uma coisa interessantíssima sobre ele. Ele pode ser o primeiro vilão dos mutantes a fazer parte do MCU. Você tá curioso e provavelmente tá achando que é mentira, mas eu tenho provas. Provas. Meu nome é Bruno e fica aqui que nós vamos desenrolar toda essa história. Primeiramente, quem é fanático? Fanático é aquela pessoa que torce bastante para um time. Brincadeira, pessoal. Fanático é aquela pessoa extremamente religiosa. Fanáticos é o nome de um clube da Europa. Sério, agora é sério, desculpa. Fanático é o nome, é o codinome, na verdade, de Ken Marco. Não é Ken. O nome dele é Caim. Mas por que eu falo Ken? Eu não sei, eu vou falar Caim agora. Caim Marco, na verdade, antes de se tornar o fanático, era uma criança bastante conturbada, pelo menos sua infância. Bom, galera, antes do menino ter 3 anos, a sua mãe, que já morreu muito antes disso, entendeu? Tipo, antes do garoto completar 3 anos, ela já tinha morrido. Fazendo assim com que a criança ficasse apenas com o pai, do Dr. Kurt Marco. O Dr. Kurt Marco trabalhava com outro cientista. Seu nome era Brian Xavier. Então, galera, infelizmente, o Dr. Brian Xavier veio a falecer de um acidente de laboratório, um acidente de trabalho, sabe? Acho que aconteceu alguma coisa, ele se envolveu com químicos e tudo mais, e acabou que ele veio a falecer. E o Dr. Kurt Marco meio que se aproximou da viúva do amigo, justamente para consolá-la e tudo mais. O nome da viúva era Doutora Sharon Xavier, ou só Sharon Xavier. Ela não é muito bem conhecida como doutora, mas tudo bem, é importante saber que ela era uma doutora. Tempos depois, o Dr. Kurt Marco, na verdade, se apaixonou por ela, pela Sharon, e os dois vieram a se casar, deixando Caim sendo meio-irmão de uma outra criança. Seu nome era Charles Xavier, ou Charles Xavier. Bom, galera, Caim na infância foi uma pessoa muito estressada. Como assim estressada? Bom, pelo seu relacionamento conturbado com seu pai, a criança acabou desenvolvendo um temperamento mais odioso, sabe? Como assim? Basicamente ele era um valentão na escola, ele era expulso basicamente de todos os internatos que o pai colocava ele. Tempos depois, galera, a Sharon Xavier veio à falência, deixando o Kurt sozinho na mansão de Westchester. Eu esqueci de dizer, galera, que o Dr. Brian Xavier, ele era extremamente rico. A família Xavier em si já era uma família bastante rica, assim, sabe? Eles tinham um monetário bastante grande e eles moravam numa mansão chamada Mansão de Westchester, no condado de Westchester. O Dr. Kurt, então, continua suas experiências dentro do laboratório, dentro da mansão, enquanto o Charles e o pequeno Caim brincavam. Na verdade, galera, os dois tinham uma relação muito conturbada. Como assim? Por Charles ser uma pessoa extremamente brilhante, o pai do Caim, o Dr. Marco, basicamente via o Charles como um filho principal e via o Caim como, na verdade, o filho secundário. Digamos assim que o Charles era o filho preferido. Galera, sendo o filho preferido, o Charles tinha diversas regalias, sabe? Como, por exemplo, durante um tempo, quando o Charles trazia uma nota boa para a escola, o Dr. Kurt vivia elogiando a criança e jogava, tipo, menções nela, sabe? Nossa, você é genial, você é brilhante e tudo mais. E o pobre coitado do Ken, na verdade, ficava quieto no canto. E outra curiosidade também é que o Caim apanhava secretamente do seu pai, que falava que tinha vergonha dele explicitamente. Bom, galera, essa história tá muito interessante, né? Não sei. Como tá interessante, vamos continuar. Galera, quando o Caim apanhava de seu pai, basicamente ele nutria o ódio que ele tinha pelo Charles, entendeu? Tipo, basicamente ele culpava o Charles por ele estar assim, pra vida dele estar daquele jeito. E, de fato, Charles tinha certa parte da culpa, justamente porque o menino era genial e não fazia questão de dar honras até, tipo, ao filho, ao Caim, entendeu? E o Caim também não se preocupava com honraria. Basicamente ele era expulso da maioria das coisas, era um valentão e tudo mais. Galera, durante um tempo, o Charles meio que desenvolveu suas habilidades quando ele era criança, suas habilidades mutantes. Digamos que a poder da psique lá, que o
professor Xavier tem? Então, pra quem não sabe, o Charles Xavier é o professor Xavier. Com esses poderes, o Charles não sabia controlar direito, então acabou que por invenção ele veio a ler os pensamentos de Caim. Durante os pensamentos, ele meio que sentiu a angústia que Caim sentia naquele momento, por seu pai ter batido nele, por o Charles também ser basicamente a pessoa e ele ser a sombra, entendeu? O Caim teve uma leve impressão de que o Charles estava lendo sua mente, justamente pelo modo como o Charles começou a tratar ele e tudo mais. Certo dia, galera, o Caim se cansou dessa vida que ele tava e basicamente entrou no laboratório do pai e começou a xingá-lo, dizendo que ele tinha essa culpa de tudo, de que ele era um estranho, de que ele odiava o pai e tudo mais, enquanto ele derrubava os elementos químicos do laboratório do pai no chão, jogando ampolas para um lado, jogando os equipamentos todos quebrados e tudo mais. Galera, a junção dos elementos químicos no chão acabou que explodiu a mansão Westchester e durante um minuto heróico assim do Dr. Kurt, ele salva as duas crianças. Porém, galera, ele tinha inalado uma grande quantidade de fumaça tóxica e morreu. Antes de morrer, galera, ele disse para o Charles, pequeno Charles, para não deixar o Caim descobrir os poderes dele, os dons. E disse também que ele poderia ter salvo o pai do Charles se ele fosse um pouquinho mais corajoso. Galera, só que o Caim ouviu sobre os poderes. E foi aí que ele teve a certeza de que realmente o Charles estava lendo seus pensamentos e o que deixou ele mais irado possível, fazendo com que ele desenvolvesse outros sentimentos de ódio, além do ódio que ele já sentia, ele sentiu mais ainda, tá ligado, do Charles. E galera, durante um tempo, o Charles conseguiu desenvolver as habilidades atléticas dele justamente por causa de sua psique. Ele meio que mexeu no cérebro dele lá e conseguiu ter um bom desempenho físico, entendeu? Tipo, uma boa movimentação e tudo mais. E acabou que também ele virou, além do exímio estudante que ele era, ele também virou outro exímio atleta, o que meio que basicamente só abaixou a moral do Caim. O Caim ficou aquela palavra com P da vida, e foi pra cima do Charles com sangue no olho, maluco. Eu vou matar essa criança, mano. Eu vou matar esse moleque. Porém, como eu disse pra vocês, o Charles realmente estava com um poder acima do normal, já com sua psique e com seu atletismo. E acabou ganhando do pequeno fanático numa briga. O Charles vencendo, então, meio que só aumentou a vergonha do Caim, fazendo com que ele fugisse da mansão Westchester. Não se sabe o que acontece depois com o Caim durante seu crescimento, onde ele cresceu, como ele se desenvolveu, mas sabemos que depois, durante a sua juventude, digamos assim, depois que ele se transformou, fez dos 18 lá, enfim, ele veio a ser mercenário, e ele foi preso por ser mercenário, e acabou na prisão encontrando um amigo dele, e seu nome era Black Tom Cassidy. Galera, pra quem não sabe, o Black Tom Cassidy basicamente sofreu as mesmas coisas que o Caim, porém com seu primo, o Banshee. Bom, galera, na cadeia, o Caim consegue fugir, não se sabe como, mas ele e o Black Tom também conseguem fugir. Bom, galera, cansado da vida de mercenário, o Caim resolve ir para o lado mais benéfico do que a vida de mercenário e resolve entrar para o exército. No exército, ele foi designado para cobrir uma missão na Coreia, aquela guerra das Coreias lá. Galera, não, o Blue Marvel não tinha nada a ver com essa história. O Caim foi designado para uma missão totalmente diferente do que a do Blue Marvel, mas mesmo assim os dois atuavam no mesmo exército. Porém, galera, por um imprevisto do acaso, o jovem Caim encontrou o jovem Charles, que também estava na mesma divisão do exército que o próprio Caim. Bom, galera, os dois meio que fizeram as pazes, digamos assim. Basicamente, eles não queriam mais falar sobre aquilo. E durante uma guerra, onde os dois estavam lá perto de uma guerra, de uma caverna, o Caim desertou o exército porque ele não queria morrer e foi para dentro de uma caverna, fugiu para dentro de uma caverna. O Charles, como um afeto de irmão que ele tinha com o Caim, seguiu o garoto. Lá dentro da caverna, galera, o Caim descobriu que existia um rubi, mas era um rubi tão grande e tão bonito que o Caim não conseguiu se segurar e simplesmente, como posso dizer, simplesmente ficou fascinado por aquilo, entendeu? E ele queria pegar aquele rubi de qualquer jeito.
O Caim, então, pega um paninho no bolso dele e pega o rubi, justamente porque ele não queria que acontecesse nada e tudo mais. Porém, lendo aquele rubi, existiam escrituras minuciosas lá dentro do rubi, que, por incrível que pareça, foram traduzidas na mente dele. E dizia basicamente assim: se você que está lendo essa mensagem deverá herdar os poderes das faixas carmesins de Sitorak. E, ademais, você também deverá ser o fanático. Você ganhará os poderes do fanático. Porém, isso estava escrito em línguas antigas, mas o Caim conseguiu entender. Basicamente foram traduzidos para o inglês dentro da mente dele e, tipo, ele meio que ficou confuso. Depois de ler essas palavras, basicamente o Caim se transformou numa pessoa totalmente diferente, num ser enorme e grande e forte. Bom, galera, basicamente o Caim teria se transformado num fanático. O Charles meio que pediu pra ele largar o rubi e tudo mais, e os dois tiveram um papinho. Porém, a montanha foi atacada por um bombardeio coreano, o que deixou os dois soterrados. Bom, basicamente, galera, a montanha caiu em cima deles. O Charles conseguiu sair, porém não o Caim. Bom, galera, depois do acontecido, meio que o Charles pensou que o Caim estava morto e que não teria mais como ele voltar e tudo mais, e o deu como morto no exército. Mas o Caim estava vivo, e debaixo de toneladas de pedras e rochas matrizes de todo jeito que você pode imaginar, o Caim conseguiu cavar seu lugar de saída. Após isso, galera, o Caim começou uma vida de vilão e tudo mais, jurando vingança contra o Charles Xavier. Basicamente, ele voltou na mansão de Westchester para acabar com o Charles. Mas nisso, galera, o tempo já tinha se passado e o Charles Xavier meio que já tinha fundado a mansão Xavier para os jovens dotados, que basicamente são os X-Men. O fanático não quis nem saber, ele já foi arregaçando as portas, entrando, gritando pelo nome do Charles. E basicamente o Charles teve que pedir ajuda pro Tocha Humana para poderem tirar o capacete do fanático, porque na verdade o capacete do fanático estava garantindo a ele imunidade psionica. Galera, para quem não sabe, imunidade psionica quer dizer que sua mente não pode ser invadida. Basicamente você é imune a feitiços de mente, como fazendo com que personagens como Jean Grey, Charles Xavier, Emma Frost, Fissão, todos eles sejam inúteis contra você. Galera, o Tocha Humana precisou esquentar o capacete do fanático a um ponto em que derretesse os pinos que estavam soldados na cabeça do fanático. Só depois, galera, que o capacete do fanático do Caim foi removido, foi que o Charles conseguiu entrar na mente dele e o destruir. Bom, galera, eu já falei para vocês as partes mais importantes da história de Caim. E se vocês quiserem uma história completa sobre a origem dele, vocês deixam aí na descrição que eu farei. Sobre o desenvolvimento nas HQs. Galera, o Caim, a moral de Caim, basicamente a personalidade de Caim é meio incógnita, porque tem vezes em que ele está servindo bem, como foi o caso dos Thunderbolts, quando ele ficou sob o comando do Luke Cage. Basicamente, galera, quem não sabe, o Thunderbolts é um time de ex-vilões e anti-heróis, que basicamente são os vingadores de anti-heróis e ex-vilões. Além de fazer parte dos Thunderbolts, ele já chegou a fazer parte dos próprios X-Men, que foi durante a World War Hulk, basicamente os acontecimentos do Hulk contra o mundo, que foi quando ele mesmo defendeu o próprio meio-irmão do Hulk. E também ele já fez parte da Excalibur, galera, que é basicamente uns Vingadores da Inglaterra. Inglaterra não, Europa. Mas o Ken também, galera, foi visto também sendo um hiper vilão, mesmo depois de fazer parte desses grupos de heróis, nos provando que a sua personalidade vai de acordo com o que ele sente no momento, o fazendo ser um pouco bipolar. Galera, sobre seus poderes. Caim Marco, ou Fanático, possui diversos poderes, como por exemplo a força sobre-humana. Digamos que basicamente a força do Fanático é tão grande a ponto dele rivalizar com o Hulk, que basicamente é o único que pode bater pau a pau com o próprio Fanático. Além da sua força sobre-humana, ele também tem uma resistência incrível, provando também que ser tão resistente a ponto de, mesmo depois de uma martelada do Mjolnir, do Thor, ter destruído seu capacete, mesmo levantar em menos de segundos e pular em cima do coisa, provando que sua resistência é suficientemente grande para aguentar poderes de toneladas, assim, basicamente toneladas, gigatons e assim fala. Além de sua resistência, galera, ele também tem uma incrível vigor. Isso quer dizer que ele não cansa. Tipo, basicamente sim, ele cansa. Porém, ele não precisa das necessidades básicas, sabe? Como, por exemplo, a de se alimentar, respirar,
dormir. Basicamente o fanático não consegue dormir, não é porque ele não quer, porque ele não consegue. Ficar bêbado, essas coisas que basicamente alteram o seu vigor, ele não pode. Sua resistência, voltando à resistência. Galera, a resistência do fanático é incrível. Basicamente, ele tem um campo de força em si, o que faz ele a ser imune basicamente a todos os ataques físicos. Ele só é fraco a ataques como, por exemplo, mágicos, como ataques mágicos e com ataques psíquicos, o que também já provaram não ser o suficiente para parar o imparável. Galera, por que eu falei imparável? Basicamente, galera, você tem que atingir o fanático antes do fanático começar a andar, porque assim que ele deixa o estado de inércia, isso quer dizer, assim no momento em que ele tem o movimento, ele se torna imparável. Basicamente você não tem como parar o fanático sem que ele esteja parado. Galera, a força do fanático é tão grande que basicamente ela habilita o cabeça de balde a fazer o que ele quiser, independentemente do peso. Como foi o exemplo da vez em que ele levantou a própria montanha, um pouco depois dele se transformar no fanático. Sua força também deixa rivalizar pau a pau com ataques como o Hulk, por exemplo. Fazer o Hulk sentir ataques seus, fazer com que o Thor seja machucado, e entre outros diversos temas em que nós podemos ficar falando aqui por diversos tempos, porque de verdade a força do fanático é a coisa que mais prova ser grande. E basicamente ele atravessa paredes como se fossem feitas de manteiga, nem de manteiga, de chantilly. Ele atravessou a teia do Homem-Aranha como se não fosse nada. Basicamente ele só precisou fazer uma forcinha a mais para rasgar suas teias. Pra quem não sabe, galera, a força das teias do Homem-Aranha são capazes de levantar aviões, galera. São capazes de seguir aviões em pleno voo. Basicamente, se o Homem-Aranha pegar uma teia, soltar num avião, o avião estiver sobre o voo e o Homem-Aranha colar essa teia em algum lugar, o avião não sai dali até que a teia seja dissolvida. Sua resistência, galera, é capaz de resistir a ataques de poder grandes o suficiente para quebrar seu capacete, como foi essa vez que o fanático tomou um couro pro Asgardiano. Mesmo depois de ter seu capacete arregaçado e tipo tomar uma sova enorme do Thor, ele conseguiu levantar e partir pro combate como se nada tivesse acontecido. Galera, sua resistência também é tão forte que ele consegue cruzar distâncias incríveis no espaço, como foi esse tempo aqui em que o Thor prendeu a alça do Mjolnir nele, jogou o Mjolnir longe. E basicamente, galera, o fanático tem uma resistência ilimitada, fazendo com que ele resista a ataques do Ciclope como se fossem simples raios laserzinhos, aquele que você pega para ajudar seu gato, sabe? Basicamente é isso. Agora sobre seu fator de cura, e também é uma coisa incrível. O mesmo foi queimado até os ossos em questões de minutos, de horas, se não me engano, questões de horas. Ele estava de novo ativa, como se nada tivesse acontecido. Durante uma HQ, ele estava bebendo cerveja num bar e ele foi importunado pelo Colossus, que deixou a cerveja cair nele. Ele nessa hora deu uma sova no Colossus, no grandão de ferro, e perguntou se o Wolverine e o Kurt, que estavam com ele, queriam uma sova também. Os dois, com medo, disseram que não. Sobre o seu vigor. Galera, seu vigor, como eu disse, é tão forte que impede que o fanático sofra com consequências que cansam. Como, por exemplo, o tempo em que durante a nada pode parar o fanático, que ele desceu do barco do Blackton Cassidy e foi andando pela água como se estivesse andando em pleno solo. E isso sem respirar, galera. Agora chega a curiosidade, galera. A curiosidade que eu queria falar pra vocês pra quem não sabe, o fanático não é um mutante. Ele sofreu basicamente de alterações porque ele virou o avatar de Sitorak. E ele pode ser o primeiro vilão dos mutantes a entrar pro universo cinematográfico da Marvel. Por que eu tô falando isso? Porque, galera, durante uma briga com o Thanos, o Doutor Estranho basicamente lançou um feitiço que ele possui nos quadrinhos também, chamados Laços de Sitorak. Esses laços, galera, basicamente são feitos da própria essência do multiverso vermelho, que provavelmente vai aparecer no próximo filme. Esse multiverso vermelho é onde a entidade, o deus ou demônio, Sitorak, vive. Ele é maior que o próprio multiverso Marvel. E basicamente, galera, quem é o avatar de Sitorak? Isso mesmo, é o próprio fanático. Galera, vocês têm noção do que é? Nós estamos cada dia mais perto de visualizar os X-Men junto com os Vingadores, galera. Realmente, isso vai ser épico.
Galera, antes de finalizar o vídeo, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu quero agradecer pelos 50 inscritos. Galera, de verdade, muito obrigado. Eu não estava botando fé no início, vou ser sincero para vocês, não estava botando fé no início, mas agora que eu estou vendo que as pessoas realmente estão me incentivando, como é o exemplo de alguns inscritos meus que já conversaram comigo pessoalmente, estão me dando tanto incentivo, galera, que eu realmente quero fazer isso por eles, por vocês 50 apenas. E se crescer, eu quero fazer por mais, quero fazer por 50, por 100, por 1000, por 10 mil, por 1 milhão, e assim vai, galera. E galera, realmente, se você quer falar alguma coisa comigo, as minhas redes sociais, as redes sociais do Núcleo Nerd, que são administradas por mim, estão aqui embaixo, galera. Vai lá, entra, se você quiser conversar comigo, pode mandar uma conversa no privado. E não esquece de dar o joinha, galera. O joinha realmente ajuda bastante, vocês não têm noção. E se inscreva também, porque se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você ainda não está inscrito, então não perde tempo, se inscreve. Realmente, o nosso canal está em crescimento e eu vou trazer conteúdo muito melhores para vocês. Talvez eu comece a fazer vídeos organizadamente, será? Ou será que não? E foi isso, galera. Estamos finalizando mais um vídeo. Espero realmente que vocês tenham gostado. E é isso. Sem mais enrolação, eu te espero no próximo vídeo e tchau!